Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto viu eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e lhe disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a sua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito,
que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o seu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, o rei, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados, e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo e Deus bendito, toda a tua palavra, ó Deus, é inspirada pelo teu Santo Espírito e útil para o ensino, para a correção na justiça. Estamos agora, ó Deus, diante de nós com um texto que por vezes é difícil de compreender, mas nós clamamos ao Senhor que haja clareza nessa noite, que haja aplicação da parte do teu Santo Espírito a cada coração aqui presente, e que nós sejamos exortados, alimentados e edificados diante da pregação fiel da palavra. Abençoa, Deus, aquele que fala nesta noite, e abençoa aqueles que ouvem, para que o nome do Senhor seja louvado. A glória é toda tua, Pai. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Texto grande, né? Crianças, vocês estão com a folha aí. Eu quero que vocês desenhem um homem igual um bicho. As costas peludas, as unhas grandona, e ele comendo grama igual boi, tá bom? E aí vocês escrevem pertinho dele assim, ó, Nabucodonosor. Depois eu quero ver esse desenho, tá bom? Meus irmãos, poucos homens na história encarnam de forma tão intensa a ideia de grandeza humana quanto Napoleão Bonaparte. Era um homem de origem modesta, ele ascendeu com um ritmo inacreditável, era um gênio militar, um estrategista brilhante, um reformador de Estado, um conquistador de territórios. Em poucos anos, o seu nome se tornou sinônimo de poder. Reis tremiam quando ouviam o nome de Nabucodonosor, de Napoleão Bonaparte. Nações se curvavam, exércitos marchavam ao som da sua própria vontade. Mas talvez a cena mais reveladora da sua trajetória não seja em uma batalha, em nenhuma das grandes batalhas de Napoleão, e sim em uma cerimônia. Na coroação, diante do Papa e das autoridades da Europa, Napoleão tomou a coroa com as suas próprias mãos e a colocou sobre a própria cabeça. O gesto que ele fez na cerimônia da sua coroação foi claro, simbólico e muito eloquente.
A glória não vem de cima, eu a tomo para mim. É isso que ele quis dizer quando ele tomou a coroa. Ele não aceitou ser coroado pelo Papa. É como se ele estivesse dizendo assim: eu não recebo a autoridade de ninguém, eu a tomo. Eu não recebo a autoridade de ninguém, nem mesmo de Deus. Essa cena, ela não é apenas um detalhe histórico, ela revela algo profundamente humano, o impulso de viver como dono da própria glória. A tentação de olhar para as conquistas, olhar para as vitórias, olhar para as construções que desenvolvemos e dizer assim: fui eu, é meu, é para minha majestade. Meus irmãos, o coração humano, quando prospera, facilmente confunde instrumento com fonte. E Daniel 4 nos coloca diante desse ponto de tensão, não com um general francês, mas com o homem mais poderoso do mundo antigo, que era Nabucodonosor. E vejam, Nabucodonosor não começa em ruínas, mas ele começa no auge. Ele não fala a partir da derrota, ele fala a partir de um momento de estabilidade no seu reino. E é justamente ali, no momento de segurança e de sucesso, que o verdadeiro conflito emerge. Que conflito é esse? Quem é o dono da glória? Essa é a pergunta. Quem é o dono da glória? O capítulo 4 não responde apenas quem cai quando se exalta, mas ele responde aquilo que é o tema dessa noite, do nosso sermão. O que Deus faz quando homens tentam viver como donos da glória? E a resposta ela não é imediata, a resposta não é simplista, e ela passa por alguns caminhos, por algumas etapas. Primeiro Deus avisa, depois vem humilhação, e de maneira surpreendente, vem transformação. Daniel 4, ele não é um episódio isolado dentro de todo o livro do profeta Daniel, mas ele é o coração teológico de uma sequência formada pelo capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 6. Daniel 2, Deus revela que os reinos do mundo passam e que somente o reino dele é o que permanece. Daniel 6, Deus sustenta o servo fiel quando o império exige lealdade absoluta. Daniel 6 é o episódio de Daniel na cova dos leões. E agora Daniel 4, que é o nosso texto aqui desta noite, ele fica no meio, entre o capítulo 2 e o capítulo 6, mostrando para nós como que Deus trata aqueles que, estando no poder, se esquecem de quem realmente reina. E esse capítulo também é único. Por quê? Se você reparou bem, quem é que narra esse capítulo? Não é Daniel. Daniel é quem registrou. Quem narra o capítulo 4 é o próprio Nabucodonosor. É ele que está falando. Ele fala de uma perspectiva já depois da restauração. Depois que ele deixou de ser bicho, depois que ele comeu quilos e quilos de alfafa. Ele está falando isso aqui. Mas, veja, o rei mais poderoso do seu tempo se torna testemunha da soberania divina. E antes de falar da sua queda, ele proclama a grandeza de Deus. Isso nos mostra que o objetivo do texto não é apenas registrar o juízo de Deus sobre a arrogância de Nabucodonosor, mas produzir confissão e reconhecimento. Outro detalhe decisivo aqui é o momento da história. Nabucodonosor não está em crise. O império está seguro, está estável, está próspero. E Daniel 4 nos ensina, e isso é um ensino muito importante para nós, Daniel 4 nos ensina que a prosperidade, ela pode ser mais perigosa, espiritualmente falando, mais perigosa do que a adversidade. Deixa eu repetir para você gravar isso. A prosperidade pode ser espiritualmente mais perigosa do que a adversidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a prosperidade cria a ilusão de autonomia e controle. Eu cheguei aqui por causa da minha inteligência, por causa da minha capacidade, por conta das minhas boas escolhas que eu fiz. Olha como eu sou sábio. Isso nos lembra, eu gosto muito de futebol. Meu time esse ano não começou muito bem não, né? Mas eu gosto muito de acompanhar futebol. E tem um slogan que eu acho terrível da Libertadores, que fala assim:
rumo à glória eterna. Gente, a glória eterna pertence só ao Senhor. Nabucodonosor é a prova que o slogan da Libertadores está errado. Ninguém produz glória eterna. Todos nós que estamos aqui, daqui a 100 anos, talvez ninguém vá lembrar do nosso nome. Talvez aqueles que vão ser em breve aqui membros fundadores dessa igreja, vão ter o nome escrito na ata, e daqui a 100 anos, algum curioso, algum presbítero curioso vai ler a história da igreja e vai achar lá o nome, mas ninguém vai saber quem você é. Daqui a 100 anos, ninguém vai saber quem foi o pastor Bruno que passou por aqui, ou quem foi o pastor Alex, quem foi o presbítero Ita, diácono Everton, diácono Carlos, diácono Aldo. Daqui a 100 anos, que glória eterna é essa? Então percebam como que o capítulo 4, ele vem de encontro, como um trator desgovernado sobre o orgulho humano. E percebam o seguinte, o rei já conhece algo sobre Deus. Então Nabucodonosor não peca por ignorância, mas ele peca por resistência. Porque lá o capítulo 1, se você olhar na sua Bíblia, o capítulo 1 é aquele episódio onde Daniel e seus amigos pedem para não comer das iguarias do rei. E eles são sustentados. No final, quando são apresentados diante do rei, alguns anos depois, eles estão mais robustos e mais vistosos do que aqueles que comeram da comida e do vinho da mesa real. O capítulo 2 é o capítulo onde Daniel entra em cena diante de Nabucodonosor e interpreta o sonho que ninguém tinha conseguido interpretar. O capítulo 3 é o capítulo que mostra Daniel e os seus companheiros na fornalha de fogo. Os companheiros de Daniel na fornalha de fogo. E agora nós olhamos para o capítulo 4 e Nabucodonosor não pode alegar desconhecimento do verdadeiro Deus. Porque ele viu o que o verdadeiro Deus foi capaz de fazer. Ele não peca por ignorância, mas ele peca por um coração resistente. O conflito do capítulo não é entre fé e incredulidade, mas entre reconhecer Deus como revelador e se submeter a Ele como rei. Percebam que Nabucodonosor já sabe que Daniel era assim com os deuses. Ele acha que Yahvé é mais um Deus qualquer, e que Daniel tem intimidade com esse Deus, e por isso que ele revela as coisas. Então percebam que Nabucodonosor reconhece que a divindade de Daniel é um Deus revelador, é um Deus que revela mistérios, mas ele ainda não havia aceitado esse Deus como o rei. E nesse contexto, é quando Deus inicia um processo. Ele não começa pela queda, mas pela advertência. Ele não age por impulso, mas por graça pedagógica. Veja, Deus fala antes de humilhar. Por quê? Porque o seu objetivo não é destruir reis, mas revelar quem realmente reina. E por isso, o que Deus faz quando homens tentam viver como donos da glória? Em primeiro lugar, Deus adverte aqueles que começam a viver como donos da glória. Deus adverte. É o que a gente vê do versículo 1 ao versículo 30. Deixa eu adiantar para você que nós vamos trabalhar em 3 pontos, tá bom? Daniel 4 nos mostra que o agir de Deus nunca é precipitado. Antes de qualquer humilhação pública, há uma advertência clara. O texto começa descrevendo Nabucodonosor em um cenário de estabilidade. Veja o versículo 4. Ele está tranquilo em sua casa e floresce o seu palácio. Não há crise política, não há ameaça externa, não há instabilidade emocional. E o perigo espiritual nasce justamente aí, no momento de prosperidade. Quando tudo vai bem, meus irmãos, o coração começa a confundir prosperidade com autonomia. Não é que passamos a negar Deus explicitamente. O problema é muito mais sutil. Continuamos falando de Deus, orando, frequentando a igreja, mas aos poucos vamos parando de depender do Senhor. A prosperidade, ela cria a sensação de que a vida está sob controle, de que os resultados que obtemos são frutos direto da nossa competência, da nossa decisão, do nosso esforço. E é nesse ponto que o coração começa a se deslocar, a sair do eixo. Deus deixa de ser o centro e passa a ser meramente um recurso. Ele é lembrado quando algo ameaça dar errado, mas facilmente esquecido quando tudo funciona bem.
A oração se torna mais curta, a palavra se torna mais distante, a escuta se torna mais rara. Não porque Deus tenha saído do trono, mas porque silenciosamente nós começamos a tentar nos sentar nele, no trono onde Deus está sentado. No cotidiano isso aparece de maneira muito simples. Quando o trabalho prospera, temos a tendência de atribuir o sucesso do trabalho à nossa capacidade. Quando a família está estável, achamos que é resultado apenas das nossas escolhas. Quando o ministério cresce, podemos cometer o erro de confundir fruto com mérito. A árvore cresce, oferece sombra e segurança, e o coração começa a pensar que ela sempre esteve ali por nossa causa. Daniel 4 nos ensina que esse é o momento espiritualmente perigoso. Não o tempo da dor, mas o tempo da tranquilidade. Não o dia da crise, mas o dia do conforto. E é ali, justamente ali, no dia do conforto, que o meu e o seu coração precisa ser vigiado. Prosperidade sem vigilância espiritual gera autonomia ilusória, e autonomia ilusória abre espaço para a usurpação da glória. Quando nós achamos que somos donos do próprio resultado que a nossa vida produz, nós deixamos de reconhecer que Deus é o Senhor da glória. E a gente vive como o slogan da Libertadores: rumo à glória eterna. Por quê? Porque eu sou o cara, eu sou bom, eu faço e aconteço. E esse é o perigo. Por isso a advertência de Deus, ela é graça. Deus sempre fala antes de quebrar. Ele sempre alerta antes de humilhar. E quando ouvimos a sua voz em tempos de bonança, Ele está nos chamando não ao medo, mas à dependência renovada. Prosperidade não é problema. Prosperidade é a bênção do Senhor. Ter uma família próspera, ter recursos financeiros de maneira próspera. O problema é quando a prosperidade não convence de que não precisamos mais de quem a concedeu. Esse é o problema. Quando a prosperidade nos convence de que nós não precisamos mais de quem a concedeu. E é nesse contexto que Deus fala por meio de um sonho. A imagem de uma grande árvore, ela é cuidadosamente construída. Ela cresce, se fortalece, alcança os céus, oferece sombra para os animais. Na verdade, o texto fala que oferece sombra para todos os seres viventes. Trata-se de uma figura positiva. Essa árvore aqui é uma figura positiva. O problema não está no crescimento em si, mas no que esse crescimento passa a significar para o coração do rei. Vocês perceberam que a árvore, ela ocupa o centro da terra? A árvore, ela ocupa o centro da terra. Tudo gira ao seu redor. A sobrevivência dos animais, das pessoas, giram em torno dessa própria árvore. E ela é representação visual de um reino que começou a ser visto como referência última. E é aí que está o problema de Nabucodonosor. Percebam, irmãos, que a advertência vem antes do juízo. Deus dá um sonho a Nabucodonosor, ele levanta um profeta com capacidade dada pelo próprio Deus de interpretação. Esse profeta, ele dá então o entendimento, o significado daquilo ali. Deus revela o perigo antes de executar a sua disciplina. Isso nos ensina algo essencial sobre o caráter de Deus. Deus não é um Deus que se apressa em humilhar, mas ele sempre se dispõe a alertar. Alerta do Senhor é graça. Talvez Deus está usando essa pregação hoje, de coisas que eu nem sei da sua vida, que você está passando, para te alertar sobre coisas que talvez você tenha lutado pelas forças do seu próprio braço, coisas que você tem visto que talvez você errou, e foi você que errou, e agora você está desesperado, porque você mesmo não consegue resolver. Se você não se voltar para o Senhor, você vai continuar com esse pensamento, achando que você não consegue resolver. Lembrem-se, irmãos, quantas vezes Deus falou conosco antes da queda? Não com gritos, mas com alertas claros. Um conselho fiel que ignoramos, um texto das Escrituras que relativizamos, uma exortação que soou incômoda demais para ser levada a sério,
uma advertência que estava ali, presente, no culto, na palavra, numa pregação que você ouviu, mas o seu coração não queria mais ouvir. É assim que a soberba começa, não com uma rebeldia aberta, mas com surdez seletiva. Sabe quando, quem é pai sabe bem, que nossos filhos parece que nascem com uma surdez seletiva, né? Você olha e fala assim, filho, não faz isso, filho, não faz isso, e ele não está ouvindo. Você fala, não é possível, vou levar esse menino no otorrino, porque ele deve ter algum problema auditivo. Mas aí você dá um grito mais forte, aquela voz que ele sabe que você está bravo, e ele então ouve, milagrosamente ele ouve. O que é isso? Surdez seletiva. Vocês são assim, crianças? Vocês têm surdez seletiva? Quando o papai e mamãe chamar, responda na primeira vez. Não fique fazendo de bobo. Ele vai chamar de novo, ele vai vir aqui. Não testa a paciência do papai e da mamãe, não. Porque você pode se dar mal. E vejam, nós também temos surdez seletiva. Nós continuamos ativos, produtivos, bem-sucedidos, mas menos atentos à voz de Deus. Quando tudo vai bem, ouvir a palavra de Deus parece desnecessário. E é justamente nesse ponto que o coração começa a viver como se ele fosse dono da glória. Deus fala antes de quebrar. Por quê? Porque ainda há espaço para arrependimento. Ignorar essa voz não é força, é risco. A queda não começa quando Deus se cala, mas quando nós paramos de escutar a voz de Deus. Portanto, Deus está falando com você nesta noite através da mensagem. Não finja que não está ouvindo. Não faça igual crianças mimadas, que alguém, talvez você já deve ter feito isso, eu já fiz quando a gente é pequeno, e alguém vai falar alguma coisa com a gente que a gente não quer ouvir, a gente bota o dedo no ouvido e fala assim, lá, 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 lá. Talvez você está aqui nessa noite, e está passando por alguma circunstância que Deus está tratando com você, e ao invés de ouvir a voz do Senhor e receber a admoestação do Senhor, você está igual um menino mimado, com o dedo no ouvido, falando, lá, 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 lá. Isso só vai trazer para você destruição. Ouvir a voz do Senhor e corrigir a sua trajetória é graça do Senhor. E quando Daniel é chamado aqui para interpretar o sonho, o texto registra algo muito revelador. Imagina, Daniel fica alarmado. O profeta não se alegra com a palavra dura que ele interpretou. Ele não usa a revelação para se exaltar sobre o rei, pelo contrário. Daniel demonstra temor e Daniel demonstra compaixão. Isso reforça o objetivo da advertência, que ela não é destruição, mas ela é correção paternal. Tanto o tom do sonho, quanto a postura do profeta, mostram que Deus ainda está lidando com Nabucodonosor como alguém que pode ser alcançado. E aí você deve lembrar do autor aos Hebreus, que fala que Deus é Pai, e Ele só corrige aqueles que são filhos dEle. Deixa eu alertar você um perigo que talvez nós corremos. Se ao longo da sua caminhada cristã, você nunca foi alertado pelo Senhor, na pregação, lendo a Bíblia, fazendo a sua devocional, se você nunca foi alertado pelo Senhor, duvide da sua conversão. Porque se Deus não tem alertado você, se Deus não tem chamado a sua atenção para uma vida mais reta, pode ser sinal que Ele não é seu pai. Porque a Bíblia apresenta Deus como um pai amoroso, mas um pai que corrige, um pai que não aceita que os seus filhos vivam a parte da sua própria vontade. Daniel não apenas interpreta o sonho, ele exorta o rei. Olha a coragem de Daniel. No verso 27, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí ainda, ele diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele chama Nabucodonosor ao arrependimento concreto, abandonar o pecado, praticar a justiça e exercer misericórdia. E isso é crucial. Porque a advertência divina não é abstrata, a advertência divina sempre requer de nós uma ação prática. Quando Deus nos adverte, não é apenas balançar a cabeça e falar assim, o Senhor está certo, Senhor, é isso mesmo. Não,
se Deus falou, você ouviu, você entendeu, você reconheceu o seu pecado, o seu erro, qual é o que tem que acontecer? Uma mudança de caminho, uma mudança de atitude. Deus não está interessado apenas em reconhecimento verbal. Sabe aqueles bonequinhos que ficam assim, geralmente a gente vê em filme, em caminhão assim, uns cachorrinhos que ficam assim o tempo todo, balançando a cabeça? Deus não quer que você fique concordando com tudo que o pregador está dizendo. Isso é bom você concordar. Eu não quero que você discorde com tudo não, senão vou ter muito problema. É bom você concordar, mas mais importante ainda do que você concordar é você concordar e colocar em prática aquilo que você concordou, porque vem da parte do Senhor. É uma mudança de postura, especialmente naqueles que exercem poder. E eu não falo só aqui como poder político, como de Nabucodonosor. Eu falo dos pais que exercem poder sobre os seus filhos, dos líderes da igreja que exercem poder sobre a própria igreja, que é concedido por Deus, de você que lá no seu trabalho exerce poder, coordenando, liderando, gerenciando. Lembrem-se, antes do dilúvio, Deus advertiu. Antes da queda de Jerusalém, Deus enviou profetas. Antes do juízo sobre as igrejas de Apocalipse, Deus enviou cartas à igreja. O aviso precede o juízo, porque o coração de Deus não é punitivo, o coração de Deus é redentivo. Ele quer transformar os seus, Ele quer que os seus não vivam mais com uma postura pecaminosa. Isso nos ensina a temer os momentos de conforto espiritual. Prosperidade, reconhecimento, estabilidade e sucesso são bênçãos, mas também podem se tornar um terreno fértil para a idolatria do eu. O perigo não começa quando nós nos afastamos externamente de Deus, porque quando chegamos ao ponto de nos afastar externamente de Deus, e aqui eu me refiro à presença da igreja, à leitura da palavra, à oração, quando nós nos afastamos externamente assim do Senhor, é porque a coisa já está feia internamente. É porque você já começou a viver como se tudo dependesse de você há muito tempo. Quando a advertência graciosa de Deus é ignorada, a humilhação deixa de ser evitável e passa a ser necessária. Então, meus irmãos, todas as vezes em que você ouvir uma pregação, ouvir uma música cristã, ouvir um corte do YouTube, do Instagram, ouvir uma leitura bíblica, ouvir a sua própria voz lendo o texto bíblico na sua consciência, e você for exortado pelo Senhor, aceite essa exortação, mude o seu caminho, porque o próximo passo de uma exortação seletiva, de uma surdez seletiva, é o que a gente vê do versículo 19 ao 33. O que Deus faz quando homens tentam viver como donos da glória? Em primeiro lugar, Deus adverte aqueles que começam a viver como donos da glória. Mas também, em segundo lugar, Deus humilha aqueles que insistem em viver como donos da glória. É o que a gente vai ver do versículo 19 ao 33. Daniel 4, ele deixa claro que a humilhação de Nabucodonosor ter virado um animal não é por falta de aviso. Mas por quê? Por causa de uma resistência persistente. O profeta interpreta o sonho com temor e com compaixão. Ele sabe que a palavra é dura, mas necessária. Daniel não suaviza a mensagem. Por quê? Porque ele não tem autoridade para fazer. Ele não pode fazê-lo. Ele não pode suavizar a mensagem. A fidelidade pastoral exige dizer a verdade mesmo quando ela confronta diretamente o poder. Mesmo quando ela confronta talvez pecados. E eu me lembro na primeira oportunidade que eu pude falar com os irmãos aqui, com a igreja aqui, eu disse o seguinte, não sei se você se lembra, eu disse assim, se algum dia você me ouvir dizendo alguma coisa que pareceu ser sermão carapuça, receba, porque é para você mesmo. Não fico mandando recadinho, é para você mesmo. Esse é o papel pastoral. Eu nunca vou falar o nome de ninguém aqui. Meu irmão, você, fulano de tal, está fazendo tal coisa. Mas se
Porque eu não prego para a internet, está sendo gravado agora, está sendo transmitido. A gente não tem nem ideia de quem ouve essa pregação, quem conhece a nossa igreja por aí. Mas a preocupação não é aqueles que ouvirão e verão depois. Eu sempre faço o sermão pensando naqueles que vão ouvir aqui. E eu prego então para você. Então, se algum dia você ouviste o pastor hoje, parece que falou para mim, é porque foi mesmo. Pode ser coincidência, pode ser uma coisa que eu não sei e você está passando, mas se falou e você, parece até que falou para mim, ele está sabendo o que eu estou passando. Meu irmão, aí que você tem que botar a carapuça mesmo e falar, é para mim, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está falando através do pregador. E isso, meus irmãos, fica aqui uma exortação a todos nós que ocupamos o lugar de ensino da igreja, desde os oficiais, desde as irmãs que ajudam aí no ensino das crianças. Vocês não têm autonomia de suavizar a mensagem, vocês devem pregar a mensagem. Engana-se quem acha que para ensinar criança é só dar uma lidinha na historinha e está tudo bem. Não. Para ensinar com mais facilidade, mais fluidez, você precisa ter um conhecimento ainda mais profundo do material. Então, não dá para preparar a aula no sábado à noite para ensinar domingo de manhã. Eu sei que isso pode acontecer uma hora ou outra, mas se o seu preparo tem sido assim, repense, porque você está entregando para os filhos da igreja um ensino ralo, e nós não desejamos isso. Então você precisa se dedicar cada vez mais, estudar, ler teologia profunda, para que você possa educar espiritualmente os filhos dos irmãos, assim como talvez os seus filhos também são educados aqui. Mas o ponto decisivo do texto, ele está no intervalo entre a advertência e o juízo. O verso 29 informa que se passam quanto tempo? 12 meses. E isso é muito significativo, porque nos ensina que Deus não age por impulso, Deus concede tempo. Tempo para reflexão, tempo para arrependimento, para mudança concreta, mas a paciência divina, percebam isso, a paciência divina, ela amplia a responsabilidade humana. Se Deus está tendo paciência com você, te exortando, você se torna ainda mais responsável quando você não quer ouvir a exortação. Quanto maior a clareza da advertência, mais grave se torna a recusa em ouvi-la. Quanto maior a clareza da advertência, mais grave se torna a recusa em ouvi-la. Isso fala muito com a nossa geração. Hoje não falta informação. O problema não é desconhecimento. Nenhum jovem adolescente aqui pode alegar desconhecimento. O problema é excesso de clareza ignorada. A palavra está acessível, os alertas são constantes e frequentes, os limites são conhecidos. O que muitas vezes falta não é luz, mas disposição para caminhar na luz. Deus não fala apenas uma vez, Ele fala pelas Escrituras, Ele fala pelos pais, Ele fala pelos líderes, Ele fala por amigos piedosos, pela consciência inquieta diante das decisões ruins que tomamos. O perigo é quando ouvimos demais e obedecemos de menos, o coração começa a endurecer. A consciência começa a ficar cauterizada. Porque a repetição da advertência sem resposta produz fatalmente em nós uma indiferença espiritual. Se alguém está te exortando repetidamente, se você não aceita a exortação, a tendência que você tem é de achar essa pessoa chata. E não é diferente da nossa relação com Deus. Porque se Deus está repetidamente falando contigo através da palavra, através de alguém que Ele usa, e você insiste em conviver no reino, no erro, você está, em algum momento você vai achar Deus um Deus enjoado, um Deus chato que fica repetidamente exortando. Entre vocês, jovens, isso aparece quando vocês sabem o que Deus diz, mas adiam a obediência. Quando chamam de fase aquilo que a Bíblia chama de pecado, quando justificam escolhas dizendo que depois a gente resolve com Deus. A advertência está clara, mas a escuta às vezes é seletiva. Daniel 4 nos lembra que ignorar a voz de Deus não nos torna livres. Ignorar a voz de Deus nos torna mais vulneráveis ao pecado. Quanto mais clara a direção,
mais perigoso é caminhar na direção oposta. Não porque Deus seja impaciente, mas porque resistir à verdade conhecida sempre tem suas consequências. Ouvir cedo é graça, responder rápido é sabedoria, e Deus fala porque Ele quer nos guardar, não porque Ele quer nos limitar. Ele quer nos guardar, Ele quer nos proteger. E a queda do rei acontece nesse momento emblemático. Nabucodonosor está ali, bonitão, tomando o seu cafezinho arábica, tipo 7, com seu roupão cheio de bordados de ouro, e ele olha então para tudo que ele conquistou, para onde os seus olhos nem mesmo conseguem alcançar, e o versículo 29 revela isso. Ele fala: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Percebam a linguagem, não há referência de Deus, nem gratidão, nem independência. O rei não apenas reconhece as suas conquistas, mas ele coloca como se as suas conquistas fosse fonte de si mesmo, e a finalidade da glória para si mesmo. E é nesse ponto que o juízo se manifesta. Os versículos 32 a 33, eles descrevem uma condição aqui de forma chocante. Nabucodonosor passa a viver entre os animais como animais. Isso não é ficção, viu, irmãos? Isso aconteceu. Isso é verdadeiro, tá, crianças? Deus colocou Nabucodonosor para comer capim, para viver no relento. E a unha dele começou a crescer igual de águia. Os cabelos das costas dele ficou igual daquele porcão grandão, sabe? Foi crescendo assim. Ele não virou um animal, não é que olhar para ele, ué, cadê Nabucodonosor? E virou um animal, não é essa a ideia. Não é igual o Pinóquio que acaba virando um jumentinho. Não é essa a ideia. É que ele foi perdendo as características que ele se gloriava, características reais. Ele se torna uma espécie de um homem abandonado. Um homem abandonado. E essa degradação, ela não é arbitrária. Ela revela uma verdade profunda. Que verdade é essa? Quando o homem rejeita a soberania de Deus, ele começa a perder a sua própria humanidade. É isso que acontece. Quando o homem não reconhece que Deus é soberano, ele para de viver como um ser humano, como aquilo que Deus planejou para como um ser humano deve viver. E a humilhação, aqui, ela não é destruição final, mas ela é uma correção severa. Lembra de Faraó? Faraó repetidamente resistiu ao Senhor, e ele é humilhado diante do seu exército. Herodes aceitou a glória dos homens e caiu fulminado. Romanos 1 descreve a entrega de Deus como juízo, um juízo progressivo sobre aqueles que trocaram a glória do Criador pela criatura. Em todos os casos, a humilhação não é capricho divino, mas resposta justa à recusa persistente em glorificar a Deus. Eu preciso te perguntar, você tem resistido em glorificar a Deus? Você de fato glorifica a Deus nos momentos bons da sua vida? Você tem sido alguém que, quando passa talvez em algum concurso, ou uma porta de emprego se abre, você abre a sua boca em louvor a Deus, louvor verdadeiro. Eu não estou falando aqui de jargão evangeliquez, não. Eu estou falando daqueles que de fato, sabe, quando a gente chega a fechar o olho, a gente fala assim, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu tive uma experiência dessa na terça-feira. O acampamento lá onde eu estava, lá em Vargem Grande, terminou, e na ida o meu carro deu uma pane, o carro desligou, e eu encostei o carro perdeu a força, acelerava, não fazia nada. Eu consegui jogar para o lado, orei, liguei o carro funcionou de novo. Eu falei, Senhor, me ajuda a chegar no acampamento, depois a gente resolve. E aí eu fui, e o acampamento todo, não precisava mexer mais no carro, eu passava pelo carro assim, sabe aquele medo de ligar o carro, eu falei, vou ligar não, deixa só na hora de ir embora. Né? Os irmãos estão aqui, devem conhecer um guincho, e eu olhava, entrava na casa e saía assim, e eu falava assim, ô carrinho, não me deixa na mão não, Senhor, me abençoa, não deixa esse carro quebrar aqui não, né? O Ita está longe para me socorrer, né? E aí, nós entramos no carro, eu liguei, o carro funcionou, e eu vim o trecho de quase 400 quilômetros, o tempo inteiro orando, Senhor, não deixa esse carro quebrar aqui não. E aí a noite caiu, eu falei, Senhor, não deixa esse carro quebrar aqui não. Na hora que eu cheguei na garagem da minha casa, que eu desliguei o carro, antes de soltar aquele suspiro, ai, chegamos, coisa boa, minha cama de novo, né? Poder tomar banho num banheiro que não tem 30 tomando banho,
Quem vai em acampamento de igreja sabe como é que é. Eu abri a boca e falei assim, louvado seja Deus. E não foi um jargão, foi de fato uma expressão daquilo que eu estava sentindo no coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa fazer isso. Ah, pastor, só nos momentos excepcionais, como aí do carro que quebrou? Não. O fato de você ter uma vida segura, de você chegar no final do dia em casa com saúde, debaixo de um lar, é motivo para você falar, louvado seja Deus. O fato de você deitar numa cama quentinha, e aqui em Barretos mais quentinha do que deveria ser, é motivo de você virar e falar assim, louvado seja Deus pela casa que eu tenho. Nós estamos acostumados, na maioria das vezes, a só pedir nas orações, e nós agradecemos muito pouco. Nós agradecemos muito pouco, e nós devemos louvar mais ao Senhor. Então percebam, irmãos, quando a advertência graciosa é desprezada, Deus pode nos humilhar como último recurso. Não por crueldade, mas por um amor corretivo. Às vezes Ele permite que nós percamos aquilo em quem confiamos, para revelar em quem deveríamos confiar desde o início. Talvez você está aqui hoje como um casal, e você tem passado por dificuldades, das mais variadas possível. Casado, crente casado também passa por dificuldade. E talvez você analise a sua própria vida e fale assim, poxa, onde eu tenho falhado? E certamente você tem falhado alguma coisa, você, o outro, deve haver falhas ali. E às vezes de maneira muito simples, nós deixamos de colocar um terceiro nesta relação, que é o Senhor. Para o seu casamento ser frutífero, para o seu casamento ser abençoado, não depende das suas estratégias, não depende da sua capacidade de enamorar o seu cônjuge, de conquistar o seu cônjuge dia após dia, igual aquele filme do Adam Sandler, que a mulher perde a memória, ele tem que conquistá-la todo dia. É bonito a ideia e tudo, mas às vezes a gente confia nisso. E a gente deve lembrar que para um casamento ser próspero, para um casamento ser abençoado, depende do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Quando Deus nos esvazia da glória que nunca nos pertenceu, Ele nos prepara para receber a verdade que pode nos restaurar. Então, em último lugar, vai ser mais breve. O que Deus faz quando homens tentam viver como donos da glória? Em terceiro lugar, Deus transforma aqueles que aprendem que a glória pertence somente a Ele. Deus transforma. O ponto de virada em Daniel 4 é uma mudança externa, mas é um movimento interior expresso numa frase simples. Olha o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, que dias? 7 tempos. Nós não sabemos quanto é 7 tempos. Alguns estudiosos vão afirmar que são 7 anos. Mas a maneira como eu entendo o texto, e isso não é exclusivo meu, é que 7 aqui é a ideia de perfeição. Deus usou um tempo que Ele julgou necessário para convencer Nabucodonosor de que ele estava em pecado. Para convencer Nabucodonosor que ele se achava o cara, ele se achava o tal. E por isso ele foi comer capim. E agora Nabucodonosor reconheceu que o Senhor Deus é o Deus da glória. Então, depois de um longo período de humilhação, Nabucodonosor diz, levantei os meus olhos ao céu. Versículo 34. Depois de um longo período de humilhação, que o texto aqui chama no versículo 25 e 32 de 7 tempos, a restauração começa. Começa quando Nabucodonosor muda o eixo de referência da sua vida. O eixo não é mais ele mesmo e a própria glória, mas é o Senhor e a glória do Senhor. Aí você pode perguntar assim, pastor, Nabucodonosor vai estar lá no céu? Não sei. O texto não fala isso. Parece, né? A gente lê e fala, esse cara se converteu aqui. Esse cara foi para a igreja, né? E da maneira como ele louvou, ele era presbiteriano, você pode até pensar isso. Mas a gente não pode afirmar isso. Nós não sabemos se de fato ele foi convertido pelo Senhor. Por isso, o ato de levantar os olhos não descreve apenas um gesto físico, mas um reconhecimento espiritual. É a admissão de que há alguém acima, há alguém no alto. O louvor substituiu a arrogância. A autossuficiência dá lugar à dependência. E o texto é claro ao mostrar que a razão retorna quando Deus reassume o centro.
Então, as pessoas às vezes dizem que a nossa fé é só transcendental, e de fato a nossa fé é transcendental. A gente não consegue tocar, por vezes a gente não consegue explicar, mas a nossa fé é racional. Nós, lembra lá em 1 Pedro, 2 Pedro 3,15, eu vou lembrar agora o endereço, sou ruim de endereço de texto, mas Pedro fala que nós precisamos estar preparados para dar razão à nossa fé. Você tem que saber explicar por que você crê como crê. Então, se alguém fala assim, você é da igreja dos eleitos, você tem que saber o que é a eleição na Bíblia, que ela é bíblica. Você é da igreja que batiza criança, igual os católicos. Peraí, não é assim não. Você tem que saber explicar essas coisas. Talvez não com a mesma profundidade de um teólogo, mas como diz R.C. Sproul, somos todos teólogos. Uns mais conhecedores do que outros, mas todos nós precisamos desempenhar teologia. O rei não recupera a lucidez por esforço próprio, mas como resposta à correta orientação do seu coração. Quando Deus volta a ocupar o lugar que sempre foi seu, a humanidade do homem é restaurada. O conteúdo do louvor final confirma que houve transformação real. Nabucodonosor não apenas agradece, ele confessa. Ele reconhece que o domínio de Deus é eterno. O rei não tenta salvar a sua imagem, ele glorifica a Deus publicamente. E aqui, a humilhação precede a exaltação. Lembra de José? José é lançado na prisão antes de governar. Davi é esquecido no campo antes de se sentar no trono. O próprio Cristo trilhou também esse mesmo caminho. Paulo, em Filipenses capítulo 2, nos ensina que o Filho Eterno se esvaziou, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira. A glória bíblica, ela nunca é alcançada por ascensão autônoma, mas ela é sempre concedida por Deus para um coração rendido, para um coração que reconhece que Deus é soberano. Mas onde Nabucodonosor falhou, Cristo venceu. O rei babilônico tentou se exaltar e foi humilhado. O rei eterno se humilhou voluntariamente e foi exaltado. Nabucodonosor perdeu a razão ao tomar a glória para si. Cristo entregou a própria vida para restaurar aqueles que haviam roubado a glória de Deus. Cristo não perdeu a glória, ele a revelou na cruz do Calvário. Jesus resume isso numa frase. Aquilo que Nabucodonosor aprendeu pelo caminho mais difícil. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus explica como nós devemos viver. Lucas 18:14 nos diz: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em Daniel 4 vemos essa verdade encarnada na história de um rei. Em Lucas 18 vemos essa verdade ensinada pelo próprio Cristo. A lógica do reino de Deus, ela é inversa à lógica do mundo. A exaltação humana não se sustenta diante da glória divina. O orgulho, todo coração orgulhoso termina em queda. Mas a humilhação sincera diante de Deus nunca termina em perda. Humilhar-se diante do Senhor nunca é perda de tempo, nunca é se envergonhar. O publicano da parábola, ele não apresenta méritos, ele não reivindica conquistas, nem tenta justificar sua posição. Ele apenas reconhece quem Deus é e quem Ele não é. E Jesus diz: esse homem é o que volta justificado. Não o fariseu cheio de pompa, mas o publicano que se humilhou. A transformação no nosso coração começa a acontecer quando nós paramos de disputar a glória com Deus. E essa verdade, ela encontra o ápice em Jesus. Ele é o único que poderia se exaltar, mas ele escolheu se humilhar. Ele desceu voluntariamente para que pecadores fossem levantados pela graça. Onde Nabucodonosor precisou ser quebrado para aprender, Cristo se entregou para salvar. Onde reis tentam tomar a glória, o Filho Eterno devolveu a glória ao Pai. Por isso o chamado final para nós nessa noite não é o medo da humilhação. Se você chegou até agora achando que é isso, desfaz a sua cabeça. O chamado para nós aqui não é o medo à humilhação,
mas a confiança no caminho do reino. Deus não exalta quem se humilha por técnica, mas quem se rende de verdade. Quem se humilha, não é quem é humilhado, é quem se humilha. A glória que perdemos ao nos curvar diante de Deus é, na verdade, a única forma de sermos restaurados à vida que glorifica. Você precisa se render diante do Senhor se você quer ser restaurado a uma vida de glória eterna. Mas não glória eterna para você mesmo, glória eterna por causa de Cristo. No reino de Deus, ninguém é exaltado por subir sozinho. Nós somos levantados quando aprendemos a descer com Cristo. Deus quebra o orgulho que nos mata, para restaurar em Cristo a vida que glorifica. Concluindo, meus irmãos, a história de Napoleão Bonaparte, que falamos lá no início do sermão, não termina no auge das suas conquistas, nem termina nessa cerimônia um tanto quanto esquisita da sua coroação. Ela termina longe dos palácios, na ilha de Santa Helena, onde Napoleão viveu até o fim da vida isolado, vigiado, enfraquecido, privado de suas influências, esquecido pelas mesmas nações que um dia tremeram só de ouvir o seu nome. O homem que coroou a si mesmo, terminou os seus dias sem coroa, sem exército, sem voz, sem poder nenhum. A glória que Napoleão tomou para si, se mostrou frágil demais para sustentar sua própria vida. E essa trajetória ecoa exatamente a lógica que atravessa Daniel 4. Nabucodonosor também caminhou no terraço, convencido de que a sua glória era permanente. Ele também acreditou que o poder que ele possuía era fruto exclusivo da sua própria grandeza. E também precisou aprender de forma dolorosa que toda a glória humana que se fecha em si mesma termina sempre em esvaziamento. Portanto, irmãos, não busquem a própria glória, busquem a glória do Senhor, vivam para a glória de Deus. A história insiste em repetir as mesmas lições. Ninguém sustenta a própria glória por muito tempo, ninguém. Pensa no futebol, nenhum clube domina para sempre, nenhuma seleção domina para sempre, nenhum lutador do UFC ganha todas as lutas, nenhum profissional, pode ser o melhor que for, acerta todas as vezes. Mas a Escritura não nos conduz apenas a exemplos de reis abatidos, ela nos conduz ao rei verdadeiro, onde Napoleão se exaltou e caiu, onde Nabucodonosor precisou ser quebrado para aprender, Jesus Cristo trilhou um caminho completamente diferente. Ele não tomou a glória, sabe por quê? Porque ele a possuía desde toda a eternidade, e ainda assim, ele escolheu se humilhar, ele desceu voluntariamente, ele assumiu a forma de servo, ele caminhou até a cruz, não perdeu a glória, ele a revelou na cruz. Na cruz nós vemos que Deus não exalta quem se agarra à própria grandeza, mas quem confia plenamente no Pai. A exaltação de Cristo não veio por força, mas veio pela obediência. Não veio da conquista, mas veio da entrega. E é por isso que a sua glória não passa, é por isso que a glória de Cristo não se desgasta, porque ela não precisa ser defendida. Por quê? Porque ela é eterna. Daniel 4 nos faz a pergunta: quem é o dono da glória? A história responde com quedas sucessivas, nenhum homem é dono da glória, mas o Evangelho responde com uma cruz vazia e com um túmulo aberto. No fim, só há dois caminhos para se viver: tentar viver como dono da glória e acabar isolado nela, ou render-se à glória de Deus e ser restaurado por Cristo. Que não precisemos aprender pela queda aquilo que Deus nos oferece por graça. Deus tem nos avisado domingo após domingo, devocional após devocional que você faz sozinho na sua casa, que nós levantemos os olhos ao céu agora, e não apenas quando o terraço da nossa vida desmoronar, porque a verdadeira vida começa quando nós deixamos de disputar a glória de Deus, e passamos e aprendemos a viver à sombra da glória de Cristo. Deus nos abençoe. Amém.